Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 16. Jenny como não conseguirá mais dormir desde o telefonema, mas sabia que tinha que enfrentá-la. 25 anos eram muito tempo, muita água já havia rolado. Sempre lhe diziam que não se pode escapar do passado, e aquilo provava que era verdade. Primeiro, Charlie Cavendish fora encontrado morto, depois o choque de saber da morte de Hugh e agora um rosto do passado reaparecia. Jenny estava se sentindo muito vulnerável. Para piorar, o Sr. Jones, que ela adorava havia anos, também parecia estar prestes a ter um colapso nervoso. Pelo menos aquela bela detetive, que, com seu lindo e longo cabelo ruivo, lembrava a Jenny uma jovem Rita Hayworth. Parecia pensar, pelo que o Sr. Jones tinha dito, que não houvera crime. Não que Jenny esperasse outra coisa. Quem iria querer machucar-o? Ele nunca faria mal a uma mosca, e tudo o que ele tinha feito por ela quando Jenny estava em apuros. Bem, Jenny jamais esqueceria sua bondade e apoio naquele momento de necessidade. Jenny saiu do trabalho na hora de sempre, parou no supermercado para comprar uma garrafa de vinho e correu para casa para colocar a torta de cordeiro no forno. Havia decidido que seria melhor elas se encontrarem em sua casa. Sabia que se sentiria mais segura em seu território. Enquanto se movimentava, agitada, pela cozinha, puxando a mesa para acomodar as duas, cobrindo-a com uma toalha de vinil estampada, pensou que era triste ela estar assustada com a ideia de jantar com a pessoa que tinha sido sua melhor amiga de infância. Ela não sabia o que esperar. Quem será que Maddie era agora? Tanta coisa tinha acontecido naquela época, e desenterrar o passado nunca fora uma boa ideia. Jenny tinha lidado com o assunto ignorando, pelo menos na maior parte do tempo. Ela entrou no quarto para se arrumar e passar um pouco de batom. A campainha tocou e Jenny teve um sobressalto. Respirou fundo e caminhou sem pressa até a porta da frente. A visitante estava lá, com uma garrafa de vinho na mão. Olá, Jen. Ela sorriu e lhe entregou a garrafa. Olá, Maddie. Entre. Que lugarzinho agradável você tem aqui, comentou ela, enquanto Jen a levava para a pequena sala de estar. Precisei poupar muito para conseguir comprá-lo. Posso pegar seu casaco? Obrigada. Madeleine tirou o casaco e Jenny o pendurou em um gancho no corredor. Aposto que você ficou surpresa quando me viu ressurgir como governanta da escola, comentou ela, sorrindo para Jenny. Fiquei passada, como dizem os jovens. Claro, eu estive fora durante todo o último semestre, cuidando do meu problema no quadril. Só voltei ao trabalho no início deste semestre, então não a vi. Não acredito que foi há apenas 2 semanas. Parece muito mais tempo, com tudo o que aconteceu na escola. Jenny sabia que estava tagarelando nervosamente. Vamos beber alguma coisa. Acho que precisamos. Este vinho está gelado. Posso abri-lo para você? Pode deixar que eu mesma abro. Jenny se dirigiu até seu carrinho de bebidas, pegou o saca-rolhas e 2 taças, esperando sentir-se menos estranha depois de beber. Abriu a garrafa, serviu um pouco da bebida e a entregou para Maddie. Saúde. Madeleine estendeu sua taça para bater na de Jenny. Um brinde aos velhos amigos, que envelhecem a cada dia, observou Jenny, com um sorriso, tomando um gole bem grande. Aposto que você se perguntou o que tinha acontecido comigo, afirmou Madeleine. De fato, para ser sincera, os anos passaram e eu não ouvi mais nada sobre você, então cheguei a pensar que tinha morrido. Obrigada pela parte que me toca. Madeleine levantou as sobrancelhas. Mas você entende por que eu precisava de uma pausa, certo? Depois do que aconteceu. Bem, vamos apenas dizer que eu levei muito tempo para superar. Isso não me surpreende. O que aconteceu foi terrível, Maddie, terrível. Jenny estremeceu involuntariamente. E você, conseguiu se recuperar? Não, mas agora entendo que nunca vou conseguir. Ela deu de ombros. E, de alguma forma, isso melhora a situação.
O segredo é aceitar. Quando eu deixei Norfolk, estava péssima. Eu me lembro, comentou Jenny, sombriamente. Quando você foi embora sem se despedir, eu não sabia o que pensar. Eu me culpei, entende? Eu deveria ter percebido quanto estava ruim. Eu estava lá e não evitei. Madeleine olhou para longe. Ninguém sabia quanto as coisas estavam ruins. Como você poderia saber? Foi uma daquelas situações que simplesmente saem do controle. Então, para onde você foi quando partiu? Para a Austrália. Eu tinha um primo em Perth que me ofereceu um lugar para ficar por algum tempo. Não foi um período muito feliz. Tive um colapso nervoso e fui parar na ala psiquiátrica do hospital local. Fiquei lá por 9 meses. Fui submetida a tratamento de eletrochoque e tudo mais. Ah, Mad, que coisa horrível. Eu queria ter sido avisada. Eu poderia ter escrito para você ou algo assim. Eu não queria que você soubesse naquela época. Não podia enfrentar o passado ou qualquer coisa relacionada. Tentei cometer suicídio 2 vezes. Na segunda, quase consegui, afirmou ela, arregaçando a manga da camisa e fazendo com que Jenny quase se engasgasse ao ver as cicatrizes vermelhas no pulso. Enfim, isso ficou no passado. Madeleine puxou a manga para baixo. Quando saí do hospital, decidi fazer um curso na área de saúde e obter uma formação em enfermagem. Mudei-me para Sydney e trabalhei em um hospital por lá. Depois fui para os Estados Unidos. Que emocionante. Nunca fui além de Yarmouth, muito menos fora do país. Você soa diferente também. Não ouço mais o sotaque de Norfolk, observou Jenny, com uma careta. Não. Madeleine esvaziou sua taça. O que aconteceu certamente me levou a ampliar meus horizontes. De qualquer forma, chega de falar de mim. O que você tem feito todos esses anos? Nada demais, comparado a você. Estive trabalhando na St. Stephen e fui promovida quando o novo chefe chegou há 14 anos. Eu amo meu trabalho, de verdade. E essa escola tem sido muito boa para mim. Vamos para a cozinha? Preciso cozinhar as ervilhas se quisermos comer antes da meia-noite. Madeleine seguiu Jenny para a organizada cozinha. Ela assistiu enquanto Jenny, agitada, preparava o jantar, meio distraída. A ouvia falar. Então faltam apenas alguns anos para eu me aposentar e preciso decidir o que fazer. Acho que gostaria de viajar, algo que nunca fiz, e o fato de ter ficado na escola durante tanto tempo significa que vou receber uma boa aposentadoria. Talvez devêssemos viajar juntas, uma versão mais idosa de Thelma e Louise, deixando um rastro de destruição. Madeleine riu. Bem, nós formávamos uma dupla e tanto na escola, não é? Jenny riu, sempre criando confusão, uma dupla do barulho. Ela colocou 2 pratos na mesa e as duas se sentaram para comer. Nossas mães costumavam ficar desesperadas, lembra? Quero dizer, não tínhamos a vida agitada que os jovens têm hoje em Norfolk, mas até que nos virávamos, não é? Sem dúvida. Você se lembra de Tommy Springfield? Nós duas gostávamos dele, e ele não tinha a menor chance. Pobre rapaz. Lembra que fizemos um pacto para ver quem seria a primeira a beijá-lo? Os olhos de Jenny brilharam ao se lembrar. Eu lembro, sim. E você ganhou. Ganhei. Mas então você o beijou na noite seguinte e ele ficou se achando o máximo. Coitado, ele era um menino gentil. Madeleine serviu-se de mais vinho e reabasteceu a taça de Jenny também. Demos trabalho aos nossos pais, não é? Mas era só diversão, boa e inocente. Quantos anos nós tínhamos? 15, 16? Por aí. Eu conheci Ger com quase 17, quando fomos àquele baile de celeiro em Gatelle, comentou Madeleine, sorrindo. Sim, e você deixou de ser tão divertida depois que se apaixonou, repreendeu a Jenny. Santo Deus, ele tinha uns amigos horrorosos e você ficava tentando me apresentar a eles. Jenny foi até a geladeira para tirar a garrafa de vinho que tinha comprado mais cedo. Bem, sempre dissemos que queríamos casar juntas e criar nossos filhos morando uma do lado da outra, explicou Madeleine, suspirando. Mas isso nunca aconteceu. Bem, aconteceu, mas na ordem errada. Jenny olhou para a amiga por sobre a taça de vinho. Você teria se casado com G se não tivesse engravidado. Madeleine tomou outro gole de seu próprio vinho e deu de ombros. Quem pode saber? Mas eu me casei, certo? De qualquer forma, não precisei aturá-lo por muito tempo. Casamento por obrigação e um tiro de espingarda no meio da virilha 1 mês depois que o bebê nasceu, relembrou ela, balançando a cabeça. E você nunca recebeu uma boa indenização pela propriedade. Poucas centenas de libras. O suficiente para garantir uma boa educação. Madeleine olhou diretamente para Jenny e soltou uma risada rouca. Irônico, não é? Suponho que sim. Meu Deus, tudo isso aconteceu há tanto tempo. Eu tinha apenas 18 anos, refletiu Madeleine. Mal consigo me lembrar da cara de G ou de como eu me sentia em relação a ele. Eu é que não vou colocá-lo em um pedestal depois que ele morreu, como algumas pessoas que conheço. Jenny assentiu com tristeza ao entender a indireta. Eu sei. Madeleine inclinou-se para a frente e deu um tapinha na mão da amiga. Você nunca superou a perda dele, não é? Lágrimas surgiram espontaneamente nos olhos de Jenny. Ela não estava acostumada a beber ou a receber solidariedade. Não. Depois de todos esses anos. Foi por causa dele que você nunca se casou? Jenny limpou o nariz com as costas da mão. Talvez. Bem, o cara certo nunca apareceu. Aceita uma torta de maçã? Depois da sobremesa, elas levaram o café para a sala de estar. Jenny acendeu a lareira a gás, uma vez que o aquecimento não estava funcionando.
Relaxadas, elas se sentaram juntas, pensativas, ambas desfrutando da familiaridade de velhas amigas. Você já voltou para ver a propriedade? Perguntou Madeleine, depois de algum tempo. Nunca. Minha mãe morreu há 10 anos e nenhum dos meus irmãos ficou por lá. Estão espalhados pelo país. Eu vejo minha irmã mais velha no Natal, mas todos os filhos dela já saíram de casa e têm suas próprias famílias. Jenny suspirou. Estamos ficando velhas, Mad. Eu sei. Já aconteceu tanta coisa. Enfim, Jenny interrompeu um momento de reflexão. Você já decidiu quanto tempo vai ficar na St. Stephen? Até a governanta que estou substituindo retornar da licença maternidade. Se retornar. Você não acha difícil trabalhar lá? Perguntou Jenny, suavemente. Deve evocar algumas lembranças. Não? É claro que sim. Mas, de uma forma estranha, eu acho reconfortante. Madeleine sorriu. Fui visitá-lo algumas vezes. Ah, Jenny assentiu, sem saber o que dizer. Bem, Madeleine olhou para seu relógio. São quase 11 horas. É melhor eu ir embora. Começo a trabalhar às 6 da manhã, organizando os meninos. Eles são bons meninos, não são? Jenny sorriu. Eu sempre digo que a St. Stephen forma crianças bem educadas. Sim, mas há sempre umas maçãs podres em qualquer escola, respondeu Mad tristemente. Está se referindo a Charlie Cavendish? Ele estava no seu alojamento, não estava? Você foi interrogada pela inspetora Hunter? Contou a ela quanto ele era difícil? Com certeza, eu disse a ela exatamente o que pensava dele. Madeleine levantou-se e caminhou até o corredor para pegar seu casaco. E agora, é claro, Rory Millar está desaparecido. Não me surpreende nem um pouco que ele tenha fugido, com todos os problemas na escola e em casa. O pai dele pode até ser um bêbado, mas pelo menos não pratica bullying. Pobre criança. Mas é difícil para mães divorciadas. Mad, você sabe disso. E a senhora Millar é dedicada a Rory. Se ela fosse tão dedicada, deveria colocar o filho em primeiro lugar e ter mais cuidado com quem escolhe como namorado. Madeleine fungou. Bem, obrigada pela noite adorável. Vamos fazer isso de novo na semana que vem? Talvez sair para almoçar ou jantar na cidade. Ou talvez ir ao Royal, em Cromer? Meu Deus, não vou lá há anos. Desde que Harry Gurney me levou. Lembra-se dele? Ele beijava muito mal, comentou Jenny, achando graça. Estarei de folga na próxima terça à noite, disse Madeleine. Vamos, então? Eu adoraria. Quer que eu confira o que tem para fazer por lá? Sim. Nesse meio tempo, a gente se vê na cantina. Madeleine abraçou sua velha amiga. Valeu a pena voltar só para vê-la. Estou tão feliz por você ter voltado. Eu me preocupei com você todos esses anos, quando não tive notícias suas. Vê-la no corredor naquele dia foi como ver um fantasma. Madeleine tomou as mãos de Jenny nas dela. Eu sou real, juro. Até logo, Jen. Provavelmente a verei amanhã na escola. Jenny fechou a porta e foi para a cozinha lavar a louça do jantar. Seu coração estava leve de felicidade pelo retorno de sua velha amiga. Terminou de arrumar e guardar tudo ordenadamente. Preparou seu chocolate quente habitual, foi ao banheiro, depois foi para a cama. Pensativa, tomou sua bebida. Duas garotas simples do campo que passaram por tantas coisas. Ela queria tanto contar a Mad sobre a morte de Hill, mas sabia que o Sr. Jones lhe tinha confiado o segredo que deveria guardá-lo até que fosse de conhecimento público. Pobre Hill. Lágrimas alfinetaram seus olhos. Sabia que sentiria muitas saudades dele. Mas então, o que Deus tirou, ele também deu. E talvez Mad tivesse sido enviada de volta para ela no momento certo. Thorabit Weasley estava preocupada. Eram 9:30 da noite, e o menino e seu pai ainda não tinham retornado à pousada. Ela normalmente não se preocuparia com o fato de seus hóspedes chegarem tarde. Muitos deles iam comer alguma coisa na cidade. Mas o Sr. Millar fizera questão de dizer, antes de partir, que eles voltariam para jantar. Ela prometeu que estaria tudo pronto às 8. Agora, o bife e a torta começavam a se solidificar em sua própria gordura na bancada na cozinha, e os legumes haviam perdido a cor, encharcados na panela. Tora olhou pela janela e viu a chuva batendo contra a vidraça. Se estava ruim ali embaixo, ela sabia muito bem como estaria nas montanhas. Os dois poderiam ter sido pegos no meio de uma tempestade, e a chuva poderia muito bem ter virado neve perto do topo. Aquele pessoal da cidade parecia não ter noção do perigo real que havia lá fora, centenas de quilômetros acima do nível do mar, especialmente no inverno intenso, quando o tempo podia mudar num instante. Tora perderá o marido, um homem nascido e criado nos Alpes, em uma noite como aquela, muitos anos antes. Ela suspirou, pensando no que fazer. Sabia que eles tinham ido ao Pike, ouvirá o menino mencionar isso no café da manhã. Ele era tão fraquinho e saíra com um suéter fino. Tora decidiu que, se não voltassem até às 11, ligaria para o esgaste da montanha a fim de alertá-los. No meio da tarde, Jazz levou para casa seu computador e toda a papelada. A sala da escola era claustrofóbica com os três lá dentro. Roland ainda estava reclamando de dor no dente perdido e, apesar de seus melhores esforços, ele a irritava profundamente. Quando chegou em casa, percebeu que o cenário não seria muito melhor, já que o encanador estava lá em cima instalando o aquecimento central. Jess fechou todas as portas, ligou o computador na tomada antiquada e tentou ignorar as batidas, os ruídos e os assovios desafinados que vinham de cima. Finalmente, vestiu um casaco e botas impermeáveis e foi caminhar pelos pântanos para clarear a mente. O céu estava escurecendo
No crepúsculo, o mar formava um edredom cinza pouco convidativo diante dela, invadindo ameaçadoramente a terra. Jess tremeu e começou a voltar para casa. Quando chegou, o encanador tinha ido embora. Apesar do frio, ela se sentia mais calma. Após preparar uma xícara de chá e acender a lareira, ela tirou as anotações da pasta. Estudou a lista de medicamentos do dia da morte de Charlie. Olhando mais de perto, percebeu que uma palavra tinha sido apagada com corretor líquido e algo fora escrito por cima. 10h45, 2 paracetamol para Rory Millar. Havia uma assinatura rabiscada, que era elegível seja de que posição Jess olhasse. Mais uma vez, Rory Millar. E o que teria sido originalmente escrito sob a palavra paracetamol? Jess olhou bem. Tentou raspar o papel, virou a folha, mas não conseguiu decifrar o que estava oculto. Colocou o papel em um envelope para enviar à perícia. Eles tirariam o corretor em poucos segundos. Um pensamento lhe veio à mente. E se a aspirina fosse a palavra original? E se tivessem retirado em nome de Rory Millar os comprimidos que mataram Charlie Cavendish? Seria possível que o garoto estivesse envolvido, ou que alguém quisesse fazer parecer que estava. Ou protegê-lo? Seu celular tocou e interrompeu seus pensamentos. Inspetora Hunter, atendeu ela, abruptamente. Jess? Sou eu, Jonathan. Estou atrapalhando? Ah, não, está tudo bem. Tudo bem, repetiu ela, irritada por sua linha de pensamento ter sido interrompida. Prefere que eu ligue em outro horário? Não, tranquilo. Agora, ela se sentia culpada. Desculpe, estive muito ocupada o dia todo. Sem problemas. Vou ser breve. Só queria saber se podemos nos encontrar amanhã ou na quarta-feira. Preciso lhe fazer mais algumas perguntas. O prazo para completar essa maldita tese está quase terminando, então pensei em dirigir até Norfolk. Eu sei que você está muito ocupada para vir aqui no momento. Certo. A mente dela ainda estava focada na lista de medicamentos. E então? Então o quê? Você vai poder me encontrar para trocar mais algumas ideias? Ah, sim. Sem problemas, Jonathan. Mas acho que você não vai poder vir aqui, porque o encanador ainda está instalando o aquecimento central e o lugar fica em uma colina. Na verdade, estou meio que pensando em me mudar. Ok, pode sugerir algum lugar. Um pub, talvez? Há um bom na costa em Clay chamado Coach and Horses, que não é muito longe de você. Poderíamos nos encontrar lá. Está bem. Pode ser amanhã? A princípio, sim. Mas devo avisá-lo de que estou no meio de um caso de assassinato e as coisas estão esquentando. Então, se alguma novidade aparecer, eu entendo, mas vamos torcer para que nada apareça e eu consiga vê-la amanhã. Às 8? Sim, às 8. Obrigado, Jess. Muito obrigado mesmo. Ok. Vejo você. Então. Tchau. Ela desligou o telefone, afundou de volta no sofá e soltou um longo suspiro. Já fazia quase 10 anos desde que ela se vira na posição de desfrutar de qualquer atenção por parte de um homem. Quando estava na Itália, ela notava alguns olhares de admiração, mas sentia-se fechada para essas coisas. Entrou na cozinha para se servir de uma taça de vinho. Em seguida sentou-se de pernas cruzadas na frente da lareira, tentando conter o frio que ainda percorria seus ossos por causa da caminhada. Enquanto Jess olhava para as chamas, lembrou-se do conselho de sua mãe sobre não se tornar uma mulher amarga. Não era muito fácil, depois do que acontecerá. Como poderia aprender a confiar em alguém de novo? A verdade é que ela confiara completamente em Patrick. E o pior, ela o amara. O que a assustava agora era perceber que ainda o amava. Mesmo depois do que ele fizera, humilhando-a da pior maneira possível. Mesmo depois de ter passado semanas e meses dizendo ao seu lado eminentemente lógico que ele não prestava, ainda se via acordando à noite procurando por ele. Talvez uma distração fosse a resposta. Ela achou Jonathan atraente e tinha certeza de que o sentimento foi recíproco. Iria para a cama com ele? Pensativa, ela bebeu vinho. Jess tinha muitas amigas solteiras e liberais que não pensavam duas vezes antes de ir para a cama com um homem por quem se sentiam atraídas. Não havia complexidade, nenhum pensamento sobre o futuro, apenas algumas horas de prazer mútuo. Mas, mesmo antes de Patrick, nunca tinha funcionado assim para ela. Por mais que tentasse, ela achava impossível separar sexo de algum compromisso emocional. Ou seja, não foram poucos os relacionamentos, mas o número de namorados tinha sido bem pequeno. Talvez agora ela precisasse crescer, assumir o controle, deixar de lado o que ela sabia que eram seus sentimentos mais profundos. Se quisesse dormir com Jonathan ou com qualquer outro homem que achasse atraente, por que diabos não satisfazer seus desejos? Jess balançou a cabeça. Ela era assim, e era improvável que mudasse. Sorriu quando entrou na cozinha para preparar um macarrão. Talvez Miles tivesse acertado em sua analogia com Miss Marple. Talvez ela estivesse destinada a ser uma solteirona, resolvendo crimes, mas fugindo do envolvimento emocional. Colocou um CD de Chopin para tocar e reviu suas anotações, sua agenda para o dia seguinte. Era quase meia-noite quando o celular tocou. Aqui é Norton, Hunter. David Millar acabou de aparecer com o filho em uma delegacia em Windermere, e ele confessou o assassinato de Charlie Cavendish. Capítulo 17. Quando Jess chegou à delegacia de Fultation, às 8 horas da manhã seguinte, David Millar esperava por ela na sala de interrogatório. Olá,
Senhor Millar, nós já nos encontramos uma vez na St. Stephen, disse ela, acenando com a cabeça enquanto se sentava e tirava o notebook da maleta. É mesmo? David Millar balançou a cabeça. Peço desculpas, mas não me lembro. Eu provavelmente estava bêbado. Ele deu de ombros, com tristeza. O senhor tem direito à presença de um advogado durante esta conversa. Acho recomendável. Ele deu de ombros de novo. Para quê? Eu já confessei o crime. Tudo bem. Jazz ligou o gravador. São 8h19. Inspetora Hunter interrogando David Millar. Ele declinou da presença de um advogado. O senhor Millar confessou o assassinato de Charlie Cavendish na sexta-feira, dia 15 de janeiro, e estou conduzindo seu primeiro interrogatório. Tudo certo, senhor Millar? Quer dizer alguma coisa antes de começarmos? David balançou a cabeça, exausto. Ontem à noite o senhor informou a um oficial na delegacia de Windermere que na sexta-feira, dia 15 de janeiro, assassinou Charlie Cavendish. Confirma essa confissão? David Millar assentiu. Sim. Agora eu gostaria que o senhor descrevesse exatamente o que aconteceu na ocasião. Vou fazer meu melhor, mas obviamente eu estava bêbado, então alguns detalhes podem ser confusos. Não tenha pressa. Jazz estava acostumada a interrogar um suspeito com o objetivo de obter uma confissão, e não de ouvir os detalhes de um crime. Bem, eu sabia que meu filho Rory estava sendo intimidado por um garoto na escola, Charlie Cavendish. E quem lhe contou isso? Bem, Rory, é claro. Alguém mais mencionou a situação para o senhor? Por exemplo, Sebastian Frederis, o administrador do alojamento de Rory. Ele aludiu ao fato de que Rory estava infeliz. Aparentemente, Rory foi trancado no porão por esse Charlie. É mesmo? O senhor Frederis afirmou que foi Charlie? Não. Rory me disse. Entendo. Como Rory poderia ter tanta certeza, senhor Millar? Ele estava do outro lado da porta no momento. Olha, Rory me falou que esse garoto Cavendish estava infernizando a vida dele. Era tudo o que eu precisava saber. Ok, inspetora. Então, quando foi que Rory contou que Charlie estava fazendo bullying com ele? Eu não consigo lembrar exatamente, para ser sincero. Talvez um dia antes de eu matar Charlie. Quinta-feira, dia 14 de janeiro, disse Jazz para o gravador. Ele falou com o senhor pelo telefone público da escola? Sim. E depois da ligação dele, eu bebi muito. No dia seguinte, tentei falar com o senhor Frederis e com o diretor, mas ninguém me atendia. Então, entrei no carro e dirigi até a escola. Eu tinha que falar com alguém. Não queria passar outra noite pensando que Rory estava em perigo. Que horas foi isso? Não sei direito. David balançou a cabeça. Mas era noite. Então, quando o senhor foi até a escola, tinha a intenção de assassinar Charlie Cavendish. Eu estava louco o suficiente para matá-lo, inspetora. Mas, para ser sincero, não planejei nada. Quando cheguei à Flea House, o senhor da NEMA me informou que Sebastian Frederis não estava. E que eu não podia ver Rory porque ele estava em uma apresentação do coral na capela. O senhor pode tentar se lembrar a que hora chegou à escola. Senhor Millar? Aproximadamente 7h30. David deu de ombros. Lembro que o estacionamento estava lotado e que havia muita gente indo em direção à capela. Certo. Então, o que o senhor fez? O senhor da NEMA sugeriu que eu voltasse outra hora, mas então ele ficou preso em um telefonema e aí? David coçou a cabeça. Eu decidi tentar encontrar aquele tal de Cavendish por conta própria e lhe dar uma boa sua. E o senhor o viu? Não, não vi. Subi para o corredor dos estudantes dos últimos anos, desencontrei o dormitório, mas ele não estava lá. O que fez a seguir? Esperei um pouco para ver se Charlie ia voltar, mas ele não voltou. Senhor Millar, alguém mais o viu enquanto estava na Flea House? Ou chegando ou procurando pelo quarto de Charlie? Indagou Jazz. Sim, eu já falei. O senhor da NEMA. Pergunte a ele. Ele confirmará. Mais alguém? Não. Acho que passei por 2 meninos na escada, mas não sei quem eram. Por volta de 7h30 de uma sexta-feira, o saguão devia estar um burburinho só, com tantos garotos entrando e saindo. Não? Alguém deve tê-lo visto. Talvez. Você poderia perguntar a eles. Jazz suspirou, pensando quanto era incomum ouvir um suspeito procurando desesperadamente por uma testemunha para confirmar sua presença na cena de um crime. Então, senhor Millar, o que fez a seguir? Eu fiquei sentado no quarto de Cavendish por um tempo, mas, como ele não apareceu, percebi que provavelmente ia passar a noite fora. Eu sabia que era inútil esperar. Foi quando vi os comprimidos ao lado da cama e tive uma ideia. Lembrei que Rory havia comentado sobre a alergia de Cavendish à aspirina. Bebo muito, então sempre tenho comigo analgésicos para curar as dores de cabeça. É um mito comum que alcoólicos não ficam de ressaca. Vou lhe dizer, inspetora Hunter, nós ficamos. Sim. Peguei a caixa no meu casaco para ver o que eram. Eu costumo comprar o analgésico mais barato, seja paracetamol, aspirina ou ibuprofeno. Não sou exigente. David sorriu com tristeza. Enfim, por sorte, pelo menos para mim, meu analgésico daquele momento era aspirina. Jess ficou calada, esperando que ele prosseguisse. Tirei 2 comprimidos da caixa, coloquei ao lado do de Charlie e vi que eram bem parecidos. Então, decidi trocá-los. O senhor estava ciente de que isso iria matá-lo? Não, claro que não. Eu não sabia que a alergia dele era tão forte. A simples ideia de fazê-lo sofrer por algumas horas, do jeito que ele fizera com Rory, era suficiente para mim. Além disso,
Inspetora, acho que eu não estava sóbrio o suficiente para pensar nisso com lógica. Foi no calor do momento. Então, troquei os comprimidos e fui embora. Jazz bateu com a caneta na mesa. Para onde? Para casa? Horas. Bebi um pouco mais e dormi onde caí. Acordei na manhã seguinte e me lembrei do que tinha feito. Como o senhor se sentiu? Péssimo, obviamente. Percebi que o que quer que Charlie Cavendish tivesse feito com Rory não era desculpa para colocar sua vida em risco. Bebi um pouco mais para aliviar a dor, esperando que nada grave tivesse acontecido e que, na pior das hipóteses, Charlie tivesse passado uma noite desagradável no hospital após uma lavagem estomacal. Quando ficou sabendo o que tinha acontecido com ele, Rory deve ter me ligado naquela tarde para me dizer que Cavendish estava morto. David olhou para as próprias mãos. Eu não me lembro de mais nada daquele dia, para falar a verdade. E como se sentiu quando percebeu que o tinha matado? Arrasado. Eu não podia acreditar que tinha feito uma coisa tão terrível. Eu posso ser um bêbado, mas não sou um assassino. Ninguém é até cometer um crime, Sr. Millar, disse Jazz, friamente. Então, o que o senhor estava fazendo no escritório do diretor alguns dias depois, quando eu o vi? David mostrou-se surpreso por ela perguntar. Eu queria ver Rory, é claro. Eu ainda não tinha conseguido vê-lo. Estou surpresa. O senhor foi até a escola mesmo sabendo que tinha assassinado um dos alunos? Eu não pensei nisso dessa maneira. Eu só queria ver meu filho. Então, quando decidiu que deveria confessar? Bem, eu só fiquei sóbrio nos últimos dias, enquanto estava nos lagos com Rory. E isso me fez ver o que eu precisava fazer. Eu não poderia conviver com a culpa. Precisava me entregar, quaisquer que fossem as consequências. Porque o senhor tirou Rory da escola e desapareceu com ele. Espere. Pela primeira vez desde que a conversa começara, David parecia estar na defensiva. Para começo de conversa, eu não tirei Rory da escola. Ele apareceu na minha porta no domingo. Não estava se sentindo muito bem. Eu já tinha algo a dizer a ele. Então decidi que devíamos nos afastar por alguns dias para que eu pudesse lhe explicar algumas coisas. Além disso, David deu de ombros. Eu sabia que, se decidisse confessar, era improvável que pudesse vê-lo muito nos próximos anos. Além disso, mandei uma mensagem para Angie quando cheguei, para que ela soubesse que nós dois estávamos bem. Terminando o interrogatório com o Sr. David Millar às 8h45 da manhã. Ela apoiou a cabeça nas palmas das mãos e ficou encarando David por um tempo. Sr. Millar, gostaria que voltasse lá para baixo e tentasse pensar bem nos acontecimentos daquela noite. Eu também gostaria que o senhor pensasse com muito cuidado sobre por que decidiu confessar o assassinato de Charlie Cavendish. Eu já falei, não consigo conviver com essa culpa. Isso não é o suficiente? Um júri ainda precisa determinar se o senhor é culpado em um tribunal, lembrou Jazz. Bem, se eu já confessei, não vai demorar muito, não é? Os fatos ainda terão que ser apresentados a eles, e o senhor terá um advogado de defesa. Um bom advogado pode, no mínimo, levar à redução de sua pena. Jazz apertou uma campainha e um policial apareceu à porta. Poderia levar o Sr. Millar de volta lá para baixo, por favor? Ela se levantou. Eu o verei de novo mais tarde. Jazz viu a porta se fechar, então rebobinou a fita e ouviu a conversa novamente. Em seguida, pegou o telefone e ligou para Angelina Millar. Angelina não conseguiu dormir na noite anterior, observando o relógio enquanto as horas passavam lentamente até as 4 da manhã, quando lhe disseram que ela poderia ir pegar Rory na delegacia de Fultation. Ela deixou Julian dormindo, tomou banho, depois ficou andando de um lado para outro até que fosse a hora de fazer a curta viagem para pegar o filho. O encontro entre os dois foi repleto de emoção. Ela levou Rory para casa, colocou-o na cama e ficou ao lado do filho até que ele adormecesse, acariciando seus cachos louros e macios. Rory estava em segurança agora, mas era outra notícia que Hunter lhe dera que fazia seu coração continuar acelerado. Às 7 horas, ela foi até a cozinha preparar uma xícara de café para Julian. Colocou-a na mesa de cabeceira e gentilmente o acordou. Seus olhos se abriram sonolento e ela se inclinou para beijá-lo. Bom dia, querida. Angelina colocou um dedo sobre os lábios dele. Rory está aqui. Julian sentou-se. Eles o encontraram? Sim. Ele estava nos lagos e foi trazido de volta pela polícia durante a noite. Eu o busquei às 4 da manhã. Por que você não me acordou? Eu a teria levado. Ele está bem? Ele parece bem fisicamente. Muito cansado, é claro. E você se importaria em sair antes que ele acorde e o encontre aqui? Eu não quero aborrecê-lo, especialmente até descobrir o que aconteceu enquanto ele estava fora. Julian suspirou. E eu pensando que você tinha me trazido um café por amor. Em vez disso, é apenas o anúncio de que estou sendo expulso da minha própria casa. Nada disso, Julian. Pelo amor de Deus, são circunstâncias extraordinárias. Por favor, não me faça sentir culpada. Desculpe, mas todo esse segredo está ficando um pouco desgastante. Eu sei, e sinto muito. Quando tudo voltar ao normal, eu contarei a ele, mas até você pode ver que este não é o melhor momento para anunciar sua presença na minha vida. E na dele, disse ela, com a voz firme. Sim, até eu, o malvado insensível, posso ver isso. Julian pegou o café e o bebeu com irritação. Olha, tem outra coisa que preciso lhe contar. Angelina respirou fundo. A inspetora Hunter me disse que David confessou o assassinato de Charlie Cavendish. O quê? Indagou Julian, quase se engasgando com o café. Eu sei. Angelina pressionou as têmporas. Eu não consigo acreditar.
Odeio ter que dizer que eu avisei. Então não diga. Angelina levantou-se da cama. Meu Deus. Assim não dá. Não dá mesmo. Levante-se e saia. Está bem? 40 minutos depois, Julian apareceu na cozinha, a aparência impecável em um terno, a pasta na mão. Ele se aproximou e beijou Angelina no rosto. Sinto muito, querida. De verdade. Eu sei que você tem passado maus bocados. Angelina se afastou do abraço iminente. Não, você não sabe, murmurou. Ok, eu não sei. Eu nunca tive filhos. Não, nunca teve. Julian preferiu não continuar a conversa. Você tem certeza de que vai ficar bem? Tenho. Tem certeza? Você está muito pálida. Sim, eu disse que vou ficar bem. Não disse? Respondeu ela, com irritação. A inspetora Hunter acabou de ligar. Ela virá aqui no meio da manhã. Quer falar com Rory. Então é melhor eu ficar. Não, não seja bobo. Eu posso resolver isso, agora que Rory está seguro. Angelina deu-lhe um sorriso fraco e ajustou sua gravata. Além do mais, assim vou ter a chance de explicar a Rory sobre você. E hoje à noite, vou ficar preso no meu apartamento ou posso voltar para casa e dormir na minha própria cama. Eu aviso. Está bem, querida. Ele a beijou no topo da cabeça. Qualquer problema, me ligue. Meu celular estará disponível o dia todo. Eu estou bem. David está detido na delegacia, então você não precisa se preocupar com ele também. Julian caminhou em direção à porta, parou e se virou. Eu quase me esqueci. Acabei de receber um e-mail da minha secretária. Tenho um cliente que só poderá me encontrar às 7 da noite, então, se eu voltar para cá, vou me atrasar. Tchau, querida, cuide-se. Ele lhe lançou um beijo e saiu pela porta da cozinha. Às 11 horas, Angelina abriu a porta para a inspetora Hunter. Entre, disse ela, a voz cansada. Obrigada. Angelina levou Jazz à sala de estar, onde se sentou em um sofá. Como está Rory esta manhã? Perguntou Jazz. Ele acordou há uns 20 minutos. Levei o café da manhã na cama para ele, que está agora tomando banho. Ele está calado, mas me pareceu ileso. Então ele não falou nada sobre o pai confessar o assassinato de Charlie Cavendish? Não, nada. E eu não o forcei. Fiquei aliviada em trazê-lo para casa. Ele vai ter que lidar com tudo isso em breve. Angelina balançou a cabeça. Isso é um pesadelo. E eu me sinto responsável. Se eu não tivesse deixado David, se tivesse ficado ao lado dele, talvez nada disso tivesse acontecido. A gente faz o que acha melhor no momento, senhora Millar. A senhora não tinha como saber o que iria acontecer. A demissão de David não foi culpa minha, nem seu problema com a bebida, mas meu comportamento. De qualquer forma, o que passou, passou. Tudo o que posso fazer agora é tentar ajudar Rory da melhor forma possível. Eu preciso vê-lo, senhora Millar. Antes de continuar a investigação sobre o seu ex-marido, precisamos que Rory responda a algumas perguntas. Tem que ser agora? Pobrezinho, ele passou por tanta coisa. Infelizmente, sim. Eu vou ser gentil, não se preocupe. Os ombros de Angelina se curvaram. Vou ver se ele já saiu do banho. Ela se levantou e saiu da sala. Quando Rory Millar entrou, com as mãos protetoras da mãe em seus ombros, Jess ficou mais uma vez impressionada com a semelhança dele com o jovem na fotografia de Hilda Nema. Ambos eram muito parecidos, tinham traços femininos. Rory ainda chegaria à puberdade que iria roubar-lhe a beleza angelical. Sua pele pálida não era marcada pela acne, os olhos azuis sobressaíam no rosto e os lábios finos e bem desenhados estavam intocados pelo beijo de uma mulher. Seus cachos dourados ainda úmidos iam quase até os ombros. Ele era mais alto do que ela imaginara, de estrutura magra e quadril estreito. Era possível enxergar um pouco de David nele, mas nada da mãe. Rory, essa é a inspetora Hunter. Ela veio fazer apenas algumas perguntas. Ela sabe que você está muito cansado, mas tenho certeza de que vai ser bem rápido. Jazz levantou-se, sorriu e estendeu a mão para Rory. Ele a apertou e a detetive sentiu quanto a palma estava gelada. Olá, Rory. É um prazer conhecê-lo. Finalmente. Obrigado. Rory sentou-se no sofá diante dela. Senhora Millar, poderia, por gentileza, me trazer uma xícara de café? A manhã foi longa e estou precisando muito de um estimulante. Jess queria ficar sozinha com Rory, nem que fosse por alguns minutos. Que falta de educação a minha. É claro. Você vai ficar bem, Rory? Perguntou Angelina ansiosamente. Sim, mãe, eu vou ficar bem. A voz do garoto ainda não havia amadurecido. Era estranhamente aguda. Então, Rory, tudo isso deve ter sido uma aventura. Você pensou que sua mãe ficaria desesperada quando você desapareceu? Não. Na hora, eu só estava pensando em mim mesmo. Sinto muito por todos os problemas que causei. Ele falava devagar, com precisão, de uma maneira estranhamente antiquada. Você foi voluntariamente à casa do seu pai no domingo? Ou seu pai foi à escola e o levou à força? Não. Eu fugi. Coitado do papai. Agora ele está encrencado por minha culpa. Tudo o que queríamos era passar uns dias juntos. Ele estava tentando me agradar. Então por que você fugiu da escola, Rory? Porque eu queria ver meu pai. Algum outro motivo? Não. Você estava presente quando seu pai se entregou à polícia em Windermere e disse que tinha matado Charlie Cavendish. Você acha que ele matou mesmo? Rory deu de ombros. Por que ele diria que matou se fosse mentira? Ele deve ter matado, imagino. E você consegue pensar em qualquer motivo para seu pai querer matar Charlie? Rory deu de ombros de novo. Talvez.
Charlie fazia bullying? Sim. E ele fazia bullying com você? Sim. Mas Charlie faz bullying. Quer dizer, fazia com todo mundo. Você contou ao seu pai ao telefone que Charlie o trancou no porão à noite? Os olhos de Rory vagaram pelo cômodo. Pode ser que sim. Você deve se lembrar se contou ou não. Sim. Eu contei ao meu pai que fiquei trancado no porão, mas eu não sabia que tinha sido Charlie. Como eu poderia saber? Só ouvi a chave girar. Jess sabia que seu tempo estava acabando e que devia ir direto ao assunto. Rory, onde você estava na noite em que Charlie Cavendish morreu? Eu tinha uma apresentação de coral na capela e depois voltei para o dormitório e tomei chocolate quente. Foi o Sr. Danneman que preparou para você? Eu sei que o Sr. Frederiz estava fora naquela noite. Pela primeira vez, uma expressão de medo cruzou o rosto impassível de Rory. Suas mãos se fecharam. Sim. Então você foi direto para a cama? Sim. E você não viu Charlie naquela noite, nem passou perto do quarto dele? Não. Por que eu passaria? Rory, está tudo bem. Querido, Angelina estava parada à porta, com o café. Você está muito pálido. A detetive não está perturbando você, está? Não, mamãe, mas estou meio cansado. Posso subir e me deitar? Angelina colocou a bandeja de café na mesa e abraçou o filho. Claro que pode. Ela olhou para Jess. Ele está exausto. Você pode voltar mais tarde, quando ele estiver se sentindo melhor. É claro. Jess sorriu. Ah, só mais uma coisa, Rory. Na sexta-feira em que Charlie morreu, você tomou um remédio para dor de cabeça? Rory parou e se virou. Não me lembro. Talvez. Eu costumo ter dor de cabeça, sabe? Bem, na lista de medicamentos está anotado que você recebeu uns comprimidos naquele dia. Qual era o remédio e quem lhe dava? Eu não sei o nome. Era só um remédio para dor. Rory deu de ombros. Foi o Sr. Danneman que deu para você? Rory assentiu. Sim. Posso ir agora, mamãe? Ele descansou a cabeça no ombro dela. Claro que pode, querido. Angelina virou-se para Jess. Oh, por hoje. Chega. Ele está exausto. Rory, vá para o quarto. Mamãe vai subir depois levar a inspetora até a porta. Rory assentiu e, silenciosamente, saiu da sala. Vou embora. Desculpe cansar Rory, mas quanto mais cedo pudermos reunir os fatos, melhor. Jess se levantou. Obrigada, senhora Millar. Ela seguiu Angelina até a porta da frente. Angelina fez uma pausa por um segundo antes de perguntar, com esforço. Não sei se eu quero saber, mas como David diz que matou esse menino? Ele trocou os remédios para a epilepsia de Charlie por 2 comprimidos de aspirina, que aparentemente levava no bolso para quando tivesse uma ressaca. A senhora deve saber que Charlie era alérgico à aspirina. Obviamente, David sabia. O quê? Angelina parecia confusa. David tinha aspirina no bolso. Foi o que ele me falou. Ela balançou a cabeça. Isso é impossível. Por quê? David jamais tocaria em aspirina. Inspetora, muito menos teria no bolso. Não. Angelina balançou a cabeça com veemência. Isso não faz sentido nenhum. Por que não, senhora Millar? Perguntou Jess, com calma. Por que David também tem alergia fatal à aspirina? Capítulo 18. Jess voltou para a delegacia de Fultation. Miles estava na sala de interrogatório, ouvindo a gravação com o depoimento de David Millar. Alguma novidade com o menino? Perguntou ele. Jess sentou-se pesadamente, balançando a cabeça. Não, na verdade, não. Angelina está protegendo a cria como uma leoa, o que é compreensível. Mas Jess olhou para Miles. Adivinhe. O quê? A senhora Millar acabou de me contar que o ex-marido tem alergia fatal à aspirina. Sério? Miles levantou uma sobrancelha. Acabei de ouvir a fita e nunca vi uma confissão tão convincente quanto a de Millar. É quase como se ele estivesse tentando de tudo para que a história seja conclusiva. Bem, todo o relato dele sobre aquela noite acaba de ir para o brejo. Jess suspirou. Ou o crime foi 100% premeditado, pois a senhora Millar afirmou categoricamente que seu ex-marido não tocaria em aspirina. O Millar está mentindo, culpando a si mesmo para proteger alguém. Na fita, Millar diz que não foi premeditado, que a ideia de trocar os comprimidos surgiu no calor do momento, observou Miles. Além disso, se ele estivesse com tanta raiva como disse que estava, certamente estaria muito mais propenso a encontrar Charlie e lhe dar uma sua. Não importa. Jess suspirou. Toda a confissão dele caiu por terra. Estive na escola mais cedo e nenhum dos garotos se lembra de tê-lo visto lá em cima, no corredor dos estudantes dos últimos anos. Quer um sanduíche? Miles colocou um saco plástico sobre a mesa. Ovo e agrião ou bacon, alface e tomate? Nenhum dos dois. Obrigada. Não estou com fome, respondeu Jess. Aparentemente, Millar disse que falou com Rio Danneman naquela noite. Informação muito útil. Então, Miles mordeu seu sanduíche. Jess ainda estava refletindo. Então, a questão é, por que ele está mentindo? Sabemos quanto David Millar adora o filho, e sabemos se foi Rory quem procurou o pai no domingo. E se ele confessou ao pai algum envolvimento na morte de Charlie? Miles examinou seu sanduíche. E o pai decidiu que levaria a culpa. Já vimos esse filme, comentou ele. E Rory recebeu 2 analgésicos às 9 horas daquela noite.
A lista de medicamentos registra que foram 2 comprimidos de paracetamol, mas algo foi escrito embaixo e apagado. Estou esperando notícias da perícia para descobrir o que era. Miles mirou a embalagem de sanduíche amassada na lixeira, jogou-a e errou. Então, se por acaso soubermos que a palavra aspirina foi apagada e substituída pela palavra paracetamol, Rory não teria apenas o motivo, mas também o meio para matar. Jess fez uma pausa. É uma coisa muito séria acusar um garoto de 13 anos de assassinato. Sim. E se ele estiver envolvido, também significa que alguém na escola sabia disso e usou um corretor para apagar a palavra e protegê-lo. A menos que ele mesmo tenha feito isso, disse Jess, calmamente. A lista de medicamentos é guardada dentro do armário de remédios, que está sempre trancado. As únicas pessoas que têm a chave são Frederice, a governanta, claro, e o Danema naquela noite em particular. Por que diabos ele tinha que se suicidar? Jess suspirou. Talvez ele estivesse envolvido de alguma forma no que aconteceu. Miles deu de ombros. Sabemos o motivo de Rory, mas por que um adulto, Hilda Neyman, por exemplo, tentaria protegê-lo? Infelizmente, isso tudo é mera suposição até termos resultado da perícia. Meu Deus! Esse caso está andando muito devagar, disse Jess, irritada, batendo com a caneta na mesa. É assim que as coisas funcionam aqui. Miles fez uma careta. Faça um favor para nós dois. Vamos voltar para Londres e aproveitar o que temos lá. Você pode ir. Miles, eu não vou, respondeu Jess bruscamente. Ele logo mudou de assunto. Então, qual foi seu instinto em relação a Rory quando se encontrou com ele? Eu não tive nem chance de captar alguma coisa com o pouco tempo que estivemos a sós. Ele estava escondendo algo, mas poderia ser por muitas razões diferentes. Eu o classificaria como estranho, suponho, mas os adolescentes são estranhos mesmo. Isso não significa que são assassinos. Não, concordou Miles, mas seu instinto geralmente entra em ação e lhe disse algo além disso. Acho que meu instinto comeu tanto macarrão na Itália que precisa de um treino sério antes de começar a funcionar novamente. A senhora não engordou uma grama. De verdade. Eu não estava falando do meu peso, Miles. Jess suspirou. Há algo que não estou captando aqui. De alguma forma, eu sei que o suicídio de Hilda Neyman não foi coincidência. Enfim, eu liguei para Isabela esta manhã. Ela está a caminho para avaliar Millar e o filho. Se alguém pode se comunicar com eles, é ela. Isabela Sheriff era uma das principais psicólogas criminais do DIC. Uau! E se topou largar a poluição de Londres e vir para a floresta de Norfolk? Miles assobiou. É muito prestígio. Nós nos conhecemos há muitos anos. Além disso, Millar está sob custódia por assassinato em 1º grau. É algo que ela conhece bem. Reservei um quarto para ela no seu hotel, então você pode levá-la para jantar hoje à noite. Ela vai interrogar Millar hoje, e Rory amanhã de manhã. Como a senhora vai conseguir passar pela leoa? Perguntou Miles. Não podemos mentir sobre quem é Issy, mas podemos apresentá-la de uma forma mais apropriada. Issy também tem experiência em atender crianças que sofreram traumas. É o caso de Rory, com certeza. Ele precisa de uma avaliação, e é por isso que ela vai conversar com ele. Se Rory revelar algo pertinente ao caso, vou deixar claro para a Angelina que Issy terá que nos informar. Mas também vou expor que Issy é uma das melhores psicólogas de Londres. Acho que Angelina Millar é o tipo de pessoa que gosta de ostentar, se exibir. É melhor deixar essa última parte de fora. Chefe, brincou Miles. Vou voltar para a escola e falar com o nosso detestável diretor. Eu gostaria que você tivesse uma conversa rápida com David Millar. Por enquanto, não mencione que sabemos sobre sua alergia à aspirina. Depois espere aqui até Issy chegar e conte ela antes que o interrogue. Ela disse que chegaria lá pelas 3. Pode deixar. Imagino que a senhora vai jantar conosco hoje à noite. Jess pegou sua pasta. Não. É com você, Miles. Sei que consegue lidar com isso. Estarei de volta às 5 para ouvir o resumo de Issy. Vejo você mais tarde. Robert Jones ficou visivelmente mais calmo quando Jess o informou sobre a confissão de David Millar. Ora, que boa notícia. Rory voltou ileso e um homem foi detido pelo assassinato de Cavendish. Talvez possamos voltar a algum grau de normalidade agora. É uma boa notícia que Rory esteja são e salvo em casa, mas duvido muito que esse seja o fim da história no que diz respeito à morte de Charlie Cavendish. Mas ele confessou. O caso está solucionado. Temo que haja alguns furos escancarados em sua confissão. Um bom advogado de defesa conseguiria derrubá-la e voltaríamos à estaca zero. Entendo. Jones suspirou. Então, o que vai acontecer agora? Vamos continuar com a nossa investigação. Sr. Jones, quero lhe perguntar uma coisa. Quando a governanta deixou absolutamente claro para o senhor, em várias ocasiões, que Charlie Cavendish praticava bullying e era um perigo para os alunos mais novos, por que o senhor se absteve de expulsá-lo? O diretor suspirou. Charlie cobria seus rastros com todo cuidado. Ele se ajeitou desconfortavelmente na cadeira. Sr. Jones, não tenho experiência em dirigir uma escola, mas lidero uma equipe e sempre consegui perceber quando um dos meus subordinados se comportava mal com outro. O nome de Cavendish deve ter surgido várias vezes. Então, poderia, por favor, me dizer por que ignorou o comportamento dele? O pai dele é um advogado conhecido e importante. O tio participa do conselho. A voz de Robert Jones foi desaparecendo. O que eu poderia fazer? Colocar o bem-estar dos alunos sob seus cuidados em primeiro lugar. Talvez, respondeu Jess, com frieza. Não cabe a mim julgar sua habilidade como diretor.
Mas se a senhora Millar decidir levar as coisas adiante em nome do filho, o que ela tem todo o direito de fazer, seja tornando o assunto público ou movendo um processo judicial, tanto sua reputação quanto a da escola serão severamente manchadas. Sim. Robert fez uma pausa. Foi um grave erro de julgamento da minha parte, eu concordo. Jazz olhou para o relógio. Eu também queria que o senhor soubesse que vamos divulgar detalhes da morte de Hilda Neman para a imprensa hoje. Sugiro que contem para os alunos antes que eles leiam sobre isso em outro lugar. O senhor vai gostar de saber que o legista concluiu que foi mesmo suicídio. E, no momento, não há nada que ligue a morte dele à de Charlie Cavendish. Pode deixar isso claro para sua equipe e os alunos. Tenho que voltar para a delegacia de Fultation. Na verdade, é lá que vamos conduzir nossa investigação a partir de agora. Mas o detetive Roland e alguns de seus homens estarão por aqui se houver algum problema. Jazz acenou com a cabeça enquanto ele se sentava, intimidado, em sua cadeira, e então saiu da sala. Sebastian Frederic sentou-se a uma cadeira e destrancou a gaveta de seu armário. Pegou o envelope que tinha chegado naquela manhã e releu a carta. Caro Sr. Frederic, em referência à propriedade do falecido Hugh Ronald Daneman, representamos o falecido Sr. Daneman e atualmente estamos agindo como curadores quanto à dispersão de sua propriedade. Peço que o senhor me contate para marcar um horário aqui neste escritório para que eu possa discutir o conteúdo do testamento dele, algo que lhe diz respeito. Se o senhor fizer a gentileza de telefonar o mais rápido possível, poderemos resolver o assunto tanto para sua satisfação quanto para a do Sr. Daneman. Aproveito esta oportunidade para transmitir minhas sinceras condolências. Aguardo seu contato. Cordialmente, Thomas Sanders. A carta chegará naquela manhã. Sebastian ficará perplexo com seu conteúdo. Mesmo tendo sido aluno de Hill na St. Stephen, posteriormente, trabalhado com ele como professor por vários anos, eles nunca foram próximos. Ele até reprovava um pouco a delicadeza de Daneman. Não havia dúvida de que ele era gay e Sebastian nunca tivera muita empatia com as predileções homossexuais. E, para dizer a verdade, Sebastian presumia que a antipatia era mútua. Parecia sem sentido ficar especulando antes de encontrar o advogado dali a 2 dias. Se Daneman tivesse deixado alguma coisa para ele em seu testamento, Sebastian ficaria surpreso. Ele dobrou a carta, recolocou-a no envelope, em seguida analisou o anel em seu dedo mindinho. Ajeitou-se na cadeira, passou as mãos pelos cabelos, sentindo-se ligeiramente sem fôlego. Agora, não havia razão para removê-lo. Nunca mais. Isabella Schiff era uma senhora de proporções extravagantes. Gostava de usar volumosos cafetãs de seda, com lenços e contas adornando o pescoço e uma magnífica juba de cabelos castanho-alaranjados até a cintura. Na Yard, ela era conhecida por sua paixão por tudo que era brilhante. Cada dedo vivia coberto de anéis, e seus pulsos, com várias camadas de pulseiras, faziam barulho toda vez que ela mexia os braços. Jazz admirava Isabella por seu estilo e sua habilidade incomparável como psicóloga. Isso raramente errava. Norton também confiava nela, e sua presença no tribunal ajudara a polícia a provar vários casos complexos que poderiam ter tido resultados bem diferentes. Ao entrar na sala de interrogatório, ela reparou que Issy só precisava de uma bola de cristal para completar o visual. Querida, Issy estendeu os braços para Jazz. Deixe-me olhar para você. Uau, o ar de Norfolk parece estar lhe fazendo bem. Você está maravilhosa. Obrigada, Issy. Estou tão grata por você vir. No momento, estamos nos sentindo como as tropas no último posto avançado do deserto. O que começou como um caso simples parece ter se tornado muito mais complexo. E não é o que acontece sempre. Issy sorriu. Os crimes também são praticados longe das cidades, embora aquele pessoal lá no QG ache que não. Muito exótico tudo isso, não é? Issy abriu os braços para indicar a sala. Sinto como se estivesse no set de filmagem de uma série policial. Os policiais locais argumentam que é porque todo o financiamento vai para as grandes cidades, explicou Miles. Dá para entender o ponto deles. Eu sei que está apenas uma subestação, mas a falta de equipamentos e profissionais é impressionante. Issy estendeu a mão e apertou as bochechas dele. Ah, meu coraçãozinho ferido. Você é tão fofo quando está com raiva. Eu poderia devorá-lo. Você não acha, Jazz? Miles corou e Jazz, ignorando o comentário, puxou uma cadeira e se sentou. Certo, imagino que você tenha interrogado nosso suspeito. Ah, sim. Issy equilibrou sua ampla figura na pequena cadeira de madeira. Conversei com o Sr. Millar por 45 minutos. E, como sabemos, nunca podemos ter 100% de certeza, mas juro que mudo de nome se ele for o assassino. Fiz com ele os testes psicométricos orais habituais, além de lançar minhas perguntinhas capciosas. Na minha opinião, David Millar é um indivíduo não agressivo e reativo, cujo modus operandi não se encaixa em nenhum tipo de assassinato premeditado. E há a explicação de que ele estava bêbado. Por isso mesmo mais propenso a atacar de repente, menos propenso a executar algum plano. Não. Issy balançou a cabeça. Ele está mentindo em tudo. Não mataria nem para defender o próprio filho, pressionou Jazz. Não há dúvida de que o filho é a luz da vida dele, e eu gostaria muito de conhecê-lo amanhã para ter uma visão geral. Você sabe que eu não estou aqui para ferir o lado técnico do caso nem as evidências. Estou aqui para dizer que, na minha opinião profissional, mesmo sem levar em conta que ele está mentindo sobre ter comprimidos de aspirina convenientemente guardados no bolso, o cenário apresentado por Millar não se encaixa. Coitado, ele parece ter passado por maus bocados. Mas a questão permanece, por que ele confessaria se não cometeu o crime?
Perguntou Jess. Eu acho que temos duas alternativas. Primeira, ele está protegendo alguém. E se esse alguém é seu filho, vou verificar amanhã. A segunda, e igualmente válida, é que sua atitude é um grito por socorro e atenção. Só Deus sabe quantas vezes eu já vi isso. Uma pessoa que não suporta mais uma situação, que está desesperada, confessa algo que não fez para trazer os holofotes para si mesmo. David Millar pode não ser um assassino, mas isso não quer dizer que ele não tenha perdido controle sobre a realidade. Ele sofreu perdas e traumas que podem muito bem ter afetado seu estado mental. Eu precisaria conversar com ele um pouco mais para descobrir qual a profundidade, mas, a princípio, recomendaria algum tipo de terapia. Também sugeriria ter outro encontro com ele, revelando que sabemos de sua alergia à aspirina e perguntando a ele por que mentiu. Eu vou vê-lo agora. Obrigada, Issy. A propósito, por falar em terapia, está a abordagem profissional que eu gostaria que você adotasse quando for conversar com Rory Millar. Existe a possibilidade de que ele seja cúmplice de um assassinato e precisamos descobrir o que ele sabe, mas também temos que pegar leve com o garoto, porque ele já passou por poucas e boas. Use o seu lado fofinho com a mãe também, para não assustá-la. Querida, eu posso ser quem você quiser e desempenhar meu papel com perfeição. Eu já lhe contei que um de meus antepassados contracenou com Sarah Bernard? Atuar está em nosso sangue. Onde fica o hotel mais próximo? Estou morrendo de fome. Reservamos um quarto para você no hotel do Miles na cidade e vocês vão jantar juntos. Que maravilha! Issy levantou-se e segurou Jess pelos ombros. E quanto a você? Vai se juntar a nós? Jess sentiu o calor em seu rosto. Não, desculpe, infelizmente não posso. Issy sorriu. Acho que nossa Jasmine tem um encontro amoroso hoje. Acertei? É só um jantar. Eu estou ajudando na pesquisa da tese de doutorado. Eu mal conheço, mas vai conhecer. Querida, você vai. Agora, preciso falar com Norton. Depois eu conto como foi a conversa. Quando saiu da sala, Jesse perguntou por um segundo se Issy na verdade era médium. David estava cochilando quando ouviu a tranca da porta da cela ser aberta. Ele se sentia exausto. Mal conseguia se lembrar da última vez que tivera uma noite de sono decente. Abriu os olhos e viu a bela inspetora olhando para ele. Olá, Sr. Millar, como está se sentindo? David esfregou os olhos enquanto ela se sentava na ponta de seu estreito beliche. Meio tonto. Isso sempre acontece quando eu paro de beber. Sr. Millar, começou Jess gentilmente, temos um pequeno problema com a sua confissão. É mesmo? O quê? O senhor confirma que não foi um crime premeditado? Que você encontrou aspirina no bolso do seu casaco e agiu por impulso? Sim, com certeza. David assentiu. Veja bem, sua ex-mulher me contou esta manhã que o senhor também é alérgico à aspirina. Então é muito improvável que a estivesse tomando, não é? Os ombros de David se curvaram. Droga, murmurou ele. O senhor matou Charlie Cavendish? Isso é um sim ou um não? A questão, inspetora, é que eu posso ter matado. Sinceramente, não consigo me lembrar muito sobre aquela noite. O senhor se lembra de parar no caminho para a escola e comprar uns comprimidos de aspirina com a intenção de matar Charlie? Não, Sr. Millar, disse Jess, calmamente, quem está tentando proteger? Ninguém. Ele balançou a cabeça com veemência. Ninguém. Rory não lhe confessou nada enquanto vocês estavam nos lagos? Por exemplo, que ele erroneamente deu a Charlie os comprimidos de aspirina que na verdade eram para ele. Meu Deus. Não, claro que não. Acredite em mim, inspetora, Rory é a vítima nessa história. O problema é que Charlie também é. E, ao fazer uma confissão tão cheia de furos, o senhor nos leva a pensar que está protegendo Rory. Não, inspetora. David parecia genuinamente assustado agora. Esse não é o caso, de verdade. Meu filho é inocente, ele não fez nada. David apoiou a cabeça nas mãos e começou a chorar. O senhor não foi à escola com uma cartela de aspirina com a intenção de assassinar Charlie Cavendish, foi? Ele balançou a cabeça. Não, não fui. Mas, de verdade, o fato de eu ser um incompetente que acha que pode ter matado alguém não tem nada a ver com Rory. Nada mesmo. Por favor, deixe-o fora disso. Ele já sofreu o suficiente. Jess deu um aperto reconfortante no ombro dele. Eu sei. O senhor poderá ir para casa agora. Precisa de uma boa noite de sono. E então, amanhã, quando estiver mais calmo, eu vou até lá. Combinado? Você está me liberando? Não exatamente. O senhor se entregou por vontade própria, e nós não o prendemos ainda. Um dos policiais vai levá-lo para casa. Sei que seu carro ainda está nos lagos. Vou visitá-lo amanhã, lá pelas 11 horas. Ela se levantou e se virou para sair da cela. Eu juro, isso não tem nada a ver com Rory, inspetora. Como eu disse, conversaremos amanhã. Até logo, Sr. Millar. Jess deu de cara com Issy, à espreita no corredor do lado de fora da cela. Issy fez um leve aceno e um sinal positivo com o polegar. Em seguida acompanhou Jess até as escadas. É isso aí. Como pensávamos, ele está protegendo o filho, sussurrou ela. Mal posso esperar para conhecer o jovem Rory. Algo me diz que ele poderá esclarecer todo esse caso. Especialmente quando eu contar que o pai foi liberado sem acusação. Jess? Desculpe, Issy. Minha cabeça estava em outro lugar. Diga a Miles que estarei no Coach and Horses, em Clay, se ele precisar de mim. O sinal de celular na costa às vezes é ruim. Pode deixar. Os olhos de Issy brilharam. E divirta-se.
Capítulo 19. Tudo bem se eu for embora, Sr. Forbes? Já passou das 6 e Steve está me esperando em frente ao fórum. O senhor vai precisar atender ao interfone para autorizar a entrada de seu último cliente. Julian olhou para Stacey. Claro, sem problemas. Vejo você amanhã. Até amanhã, Sr. Forbes. Tenha uma boa noite. Obrigado, você também. Stacey saiu do escritório, mas a atenção de Julian já estava de volta ao arquivo que lia. 20 minutos depois, ele consultou o relógio e ligou para Angelina. Oi, querida. Oi. Como está Rory? Encolhido no sofá vendo os Simpsons. Ele parece bem. Um pouco calado, mas é compreensível. Uma psicóloga de Londres vem vê-lo amanhã de manhã. Você acha que é uma boa ideia? Como advogado, eu sou bastante cético quanto a essas pessoas. Mas tenho certeza de que mal não irá fazer. Verdade. Posso voltar hoje à noite? Eu poderia chegar bem mais tarde, quando Rory já estivesse na cama, sugeriu ele, com hesitação. Queria muito tentar me redimir de meu comportamento insensível desta manhã. Houve uma pausa, e Julian teve sua resposta. Ok, eu vou para o apartamento. Sinto muito, meu bem, eu só quero que Rory se recupere do choque antes de descobrir por acaso que é um homem estranho na cama da mãe dele. Houve uma pausa antes de Julian perguntar. Quando você vai mandá-lo de volta para a escola? Depois de tudo que eu ouvi sobre aquele tal de Charlie Cavendish e o que ele fez com Rory, não tenho coragem de mandá-lo de volta. No momento, não quero deixá-lo fora da minha vista. Charlie dificilmente vai ser um problema para Rory agora. Eu sei, Julian, mas, pense. Angelina suspirou. Falaremos sobre isso depois, mas Rory não vai a lugar nenhum esta semana. Presumo então que vou ter que ficar trancado em meu apartamento. Sinto muito. Pensei que você tivesse entendido que preciso priorizar Rory. Eu entendo, mas isso não significa que goste da situação, Angelina. Então eu não vou vê-la nos próximos dias? Estou com saudades. Bem, a voz de Angelina se suavizou. Que tal eu esperar para ver se Rory se sente bem amanhã e chamo Lily, a babá que ele adora, para vir por algumas horas à noite? Posso dirigir até Norwich, encontrá-lo no apartamento. Então poderíamos ficar em casa e pedir alguma coisa para comer. O que acha? Talvez. Preciso verificar minha agenda. Eu ligo para você mais tarde. Ah, ok. A voz de Angelina deixou claro que ela estava chateada. Mas ele também estava. É melhor eu desligar. Vou receber um cliente daqui a pouco. Tchau. Julian desligou sem esperar pela resposta. Ele sabia que estava se comportando mal. Era óbvio que Angelina tinha que priorizar Rory. O problema era se ela faria isso para sempre. De certa forma, era uma pena que David Millar fosse ficar preso pelo resto da vida. Antes, pelo menos Angelina conseguia deixar o garoto com o pai a cada 2 fins de semana. Agora, especialmente se ela fosse bancar a mãe coruja e o mandasse para uma escola sem internato, eles seriam obrigados a conviver com o garoto o tempo todo. Vendo que ainda tinha 15 minutos antes de o cliente chegar, Julian resolveu ler seus e-mails. Viu que um deles era uma resposta à mensagem que ele tinha enviado no dia anterior. E seu sangue congelou quando a leu. Julian ouviu a campainha tocar. Quem é? A voz em resposta soou abafada. É só empurrar a porta e subir até o 2º andar. Vou esperá-lo na porta. Julian fechou o e-mail e foi esperar pelo cliente na recepção. Depois de se assegurar, por precaução, de que um dos rapazes de Roland vigiaria a casa de David Millar durante a noite, Jess voltou para casa. Ela tremia incontrolavelmente enquanto enfiava a cabeça sob a torneira da pia da cozinha, apenas de roupa íntima, e deixava a água gelada percorrer seus cabelos cheios de shampoo. Enrolando-os em uma toalha, ela correu para a sala de estar para se acomodar perto da lareira acesa, os dentes batendo. O encanador havia prometido que ela teria água quente e calefação até o dia seguinte, mas, se não tivesse, já sabia que teria que ir para um hotel. A temperatura havia caído drasticamente nos últimos 2 dias, e o céu pesado indicava iminência de neve. O andar de cima inteiro estava sem eletricidade, e o quarto dela mais parecia uma geladeira. Aconchegar-se sob camadas de cobertores e ler a luz de vela soava romântico, mas a realidade era bem diferente quando a pessoa acordava no meio da noite precisando ir ao banheiro, tateava para encontrar uma lanterna. Em seguida tropeçava na caixa de ferramentas, para depois voltar para uma cama tão fria que era impossível dormir novamente. Jess fez o melhor para secar os cachos ao calor do fogo, incapaz de suportar a ideia de pegar um secador lá em cima no escuro, e decidiu que, naquela noite, dormiria no sofá, onde pelo menos estaria aquecida. Vestindo uma calça jeans, um pullover bem grosso, passando um pouco de batom e rímel, Jess saiu de casa e entrou no automóvel. Enquanto dirigia pelas estradas geladas, percebeu que estava nervosa. Ela gostava de ordem e rotina. Seu pai dizia que era porque ela era uma verdadeira virginiana, e qualquer tipo de causa emocional a deixava ansiosa, como naquele momento. Estacionou o carro na beira da grama, em frente ao pub. Controle-se, mulher. Não é grande coisa, apenas um jantar no pub, disse ela em voz alta. Respirando fundo, atravessou o caminho estreito até a entrada. Jonathan estava sentado perto do fogo, tomando cerveja. Ele sorriu quando a viu, levantou-se e beijou-a em ambas as bochechas. Como vai, Jess? Você está linda, comentou ele, os olhos percorrendo suas longas pernas cobertas pela calça jeans. Posso lhe oferecer uma bebida? Uma taça de vinho seria perfeito. Claro. Sente-se e aqueça-se perto dessa lareira fantástica. Vou trazer os menus, embora os especiais no cardápio da parede pareçam excelentes.
Ela observou enquanto ele caminhava até o balcão, elevando-se sobre os outros homens que já estavam lá. De alguma maneira, ele parecia diferente naquela noite, mais maduro. Talvez o ambiente acadêmico tivesse influenciado a lembrança que guardara dele, enxergando apenas como um estudante, quando na verdade ele era apenas 7 anos mais jovem. Aqui está. Jonathan colocou a taça de vinho na mesa, junto com o menu, sentando-se no banco ao lado dela, as longas pernas esticadas à sua frente. É melhor você não demorar. A cozinha fecha daqui a 20 minutos. Jazz riu. Em Londres, a maioria das pessoas ainda nem teria chegado ao restaurante, e eles jamais fechariam tão cedo. Ela bebeu um pouco do vinho e olhou para o cardápio da parede. Já me decidi. De qualquer maneira. Vou querer bacalhau com batatas fritas. Se purê de ervilhas. Eu também. Ele sorriu. Quando em Roma, haja como os romanos. Se bem que bacalhau daqui provavelmente foi embalado a vácuo na Escócia, depois de ter sido pescado na Noruega. É verdade, mas o que vale é a intenção. Sem dúvida. E é bom ver uma mulher que não conta calorias, não que você precise. É claro. Quer dizer, você está em ótima forma, mas... Ele estava ficando corado. O que quero dizer é que eu detesto levar uma mulher para jantar quando ela passa a noite toda brincando com uma alface no prato. Bem, você não vai ter esse problema hoje. Eu como bem e estou morrendo de fome. Então por que você não faz o pedido antes que seja tarde demais? Nos 15 minutos seguintes, Jazz relaxou. Jonathan tinha um senso de humor irônico, que ela compartilhava e entendia. O bacalhau com batatas fritas estava delicioso e Jazz arriscou mais um pouco de vinho. Muito bem, estou pronta para responder às suas perguntas. A propósito, desculpe se pareci prepotente no outro dia. Imagina, você é apaixonada pelo que faz. Isso não é nenhum defeito. É paixão ou desilusão, um dos dois. Jazz sorriu. 2 semanas atrás, eu estava convencida de que tinha deixado a polícia para sempre. Jonathan levantou uma sobrancelha. Jura? Por quê? Eu me decepcionei tanto no trabalho quanto na minha vida particular. Enfim, é uma história muito longa e chata, e não quero remexer no passado. Entendo. Seu pai disse que você se divorciou recentemente. Ele disse? Jazz franziu a testa. E o que mais ele lhe contou? Falando sem rodeios, ele falou que foi a melhor decisão que você já tomou. Ele nunca foi muito fã de Patrick. Foi o que percebi. Você está feliz de ter feito isso? Ninguém se sente feliz por fracassar, não é? E é isso que o divórcio revela. Mas, sim, estou feliz porque tudo ficou no passado. E você voltou para o trabalho? Parece que sim. Pensei que estava fazendo um favor ao meu antigo chefe, mas... Jazz deu de ombros. Vamos ver como vai ser. Você teria jogado fora muitas coisas importantes, não é? Aposto que ascendeu na carreira, o que deve ser difícil para uma mulher. Não particularmente. De qualquer forma, sou apenas uma policial qualquer, disse ela, com um sorriso. Você não é uma qualquer, comentou ele. E é certamente mais bonita do que a média. Vou encarar isso como um elogio, eu acho. Eu sempre pensei que gostaria de ter uma profissão que realmente fizesse diferença na sociedade, como cirurgião ou cientista. Eu admiro você à beça, Jazz. Tudo o que eu faço é teorizar sobre como as coisas devem ser feitas. Na verdade, meu primeiro amor não foi por um distintivo e um cacetete. Eu queria ser artista. Ainda quero. Seu pai me disse que você estudou História da Arte. Meu querido e velho pai parece ter lhe falado muito sobre mim, observou Jazz, franzindo a testa outra vez. Oh, não o culpe. Admito que eu sondei. Jonathan sorriu. Embora não tenha sido difícil, já que você é o assunto predileto dele. De qualquer maneira, a grande vantagem de se ter um talento é que você nunca o perde. Eu não tenho nenhum dom artístico. Não sei pintar nem a moldura da porta, quanto mais um quadro. Mas você tem a capacidade de pensar de maneira lógica e de traduzir esse raciocínio para o papel. Esse é seu instrumento de criação. Eu sabia que não tinha gostado de você à toa, senhorita Hunter. Que maneira elegante de dar significado à minha irrelevante vida. Aceita um café? Sim, eu adoraria. Jazz olhou para seu relógio enquanto Jonathan se levantou e foi até o balcão. Depois disso eu preciso mesmo ir embora. E como está indo o seu caso? Perguntou Jonathan quando colocou 2 cafés sobre a mesa e acrescentou 2 colheres de açúcar ao dele. Jazz tinha se relacionado por 10 anos com um homem que trabalhava no mesmo lugar que ela, entendia as nuances e os detalhes do mundo que compartilhavam. Eles podiam discutir os casos abertamente, sem medo de um vazamento acidental de informações. Ela conhecia muitos colegas no escritório cujos parceiros não eram policiais, que achavam difícil não poder compartilhar as minúcias de seu dia para evitar falhas de segurança. Aquele era um novo território para ela, e Jazz sabia que deveria aprender a se movimentar com cuidado. Mais complicado do que parecia inicialmente, mas isso é normal, respondeu ela, sem se comprometer. Você está em Norfolk de passagem? Indagou ele. Não, é uma mudança permanente. Eu amo esse lugar. É um local incrivelmente rústico, sem nenhuma beleza especial. Jonathan tomou a mão dela. Jazz, talvez eu pareça um pouco precipitado, mas eu gostei muito de ver você hoje. Podemos repetir? Quer dizer, eu ainda não consegui fazer todas as perguntas que queria. Jess se sentiu desconcertada, sem saber o que dizer, depois de passar tanto tempo fora do circuito da paquera. Antes se pudesse começar a formular uma resposta, ela percebeu que uma figura terrivelmente familiar entrava no pequeno pub. O homem abriu um largo sorriso para ela e foi em direção à sua mesa.
Jess. Aquele conhecido sotaque irlandês atacou seus ouvidos. Patrick, seu ex. Ele se inclinou e a beijou no rosto. Você está maravilhosa. Enquanto o braço dele passava pelos ombros dela, Jess percebeu aquele cheiro que, depois de 10 anos de intimidade, reconheceria instantaneamente, mesmo se fosse cega. Ela continuou sentada, imóvel, esperando que ele tirasse o braço de seus ombros e se levantasse. E quem é este bom camarada que a acompanha? Ele encarou Jonathan, seus olhos traindo a mentira que seus lábios tinham dito. O que diabos você está fazendo aqui? Ora, Jess, qual é? Aconteceu de eu estar vindo para Norwich a trabalho. Aliás, eu dei uma carona a Issy. Jess sentiu um nó na garganta. Foi uma coincidência. Eu encontrei Miles, nossa boa psicóloga, no jantar. O que você está fazendo aqui, então? Neste pub? Perguntou ela, com frieza. Ah, me desculpe por atrapalhar sua noite, mas estou fazendo um favor para Norton. Ele quer falar com você urgentemente. Você não estava atendendo o celular, mas Miles sabia onde você estava, então decidi vir pessoalmente lhe dar a mensagem. Jess não tinha energia para responder. Ela reparou que Jonathan parecia muito desconfortável. É melhor eu ir embora, disse ele, levantando-se. Parece que as estradas estão bem congeladas. Estão mesmo. Tome cuidado, comentou Patrick, com um sorriso malicioso. Sem dúvida. Até logo. Jess, obrigado por uma noite tão agradável. Sim, eu que agradeço. Foi ótima. Ela beijou Jonathan no rosto. Jess, você não vai nos apresentar? Indagou Patrick, colocando a mão no ombro de Jonathan. Seu filho da mãe. Jess errou os dentes. Jonathan, este é Patrick Cogan, meu ex-marido. Certo. Até logo, Jess. Dê notícias. Jonathan então saiu do pub, apressado e envergonhado. Eu também preciso ir. Jess tentou passar por Patrick, mas ele segurou firmemente pelo braço. Ora, Jess, o que foi? Não há necessidade disso, não é? Não podemos ser civilizados? Sentar juntos, tomar uma bebida, como os velhos amigos que somos. Nós não somos amigos, Patrick, e nunca seremos. Ele a encarou e sorriu com malícia. Ora, do jeito que você está reagindo, as pessoas poderiam pensar que ainda tem sentimentos por mim. Se não, você se sentaria comigo e tomaria uma bebida. Jess sentou-se abruptamente, tomada pelo ódio. Uma só, depois eu vou. A de sempre? Jess assentiu, e seu coração acelerou, lembrando quão intimamente Patrick a conhecia. Ele trouxe um conhaque para Jess e colocou um uísque na mesa. Então, quem era aquele cara? Um amigo, só isso. Uma pessoa que estou ajudando com uma tese. Tive a impressão de que ele queria um pouco mais do que isso. Ponto para ele. Vocês já foram para a cama? Patrick, pelo amor de Deus. Isso não é da sua conta. Eu acabei de conhecê-lo. Ele é meio novinho, não é? Isso nunca foi problema para você. A resposta saiu da boca de Jess antes que ela pudesse se controlar. Ui. Patrick tomou um gole do uísque. Ah, falando sério, não significou nada, nada mesmo. Não me venha com esse papo furado. Eu sei que você está mentindo. Você manteve um caso por pelo menos um ano. O pior era que todos no escritório sabiam, exceto sua esposa. Admito que me comportei mal, mas ela podia sentir o sangue subindo ao seu rosto. Mal. Por Deus, Patrick, seu comportamento foi nojento. Transar com ela no seu escritório, com as cortinas fechadas. Meu Deus. Se era para ser infiel, pelo menos poderia ter feito isso longe do trabalho. Ela percebeu que a mesa ao lado estava atenta ao espetáculo, mas já nem se importava mais. Jess, eu sinto muito, muito mesmo. Ele suspirou. Talvez devêssemos ter tido essa conversa há muito tempo. Eu estava lá, esperando para me desculpar e me explicar, mas você fugiu. Enfim, agora estou aqui na sua frente admitindo que agi como um completo idiota e que me sinto culpado por colocá-la nessa situação. E ainda mais triste se meu comportamento contribuiu para sua saída da Yard. Ela o encarou, impotente. E como é que eu poderia ficar? Como a princesa Diana disse uma vez, 3 é uma multidão em um casamento. E olha que ela não tinha que ir trabalhar todos os dias com o amante do marido, a tal Camila Parker Bowles, e muito menos com o marido. Jess balançou a cabeça e terminou seu conhaque. Pela primeira vez, Patrick não tinha uma resposta rápida. Olhou para ela em silêncio. De qualquer forma, já é tarde, prosseguiu ela. Ficou tudo no passado e, francamente, meu único desejo é seguir em frente. Não consigo acreditar que você teve coragem de vir aqui. Jess, eu estava desesperado. Estou há meses tentando encontrá-la. Seu advogado se recusou a me dar qualquer pista sobre onde você estava se escondendo. Eu não queria vê-lo antes e não quero vê-lo agora. Você não pode me acusar de não jogar limpo, já que concordei com um divórcio rápido. Eu poderia ter me recusado a assinar. Você quer uma medalha? É? Jess riu amargamente. Patrick, você é tão ridículo, tão idiota. Corrija-me se eu estiver errada, mas será que não assinou para benefício próprio também? Assim ficaria livre para começar uma nova vida com a Chrissy? Quer outro? Ele indicou o copo, mudando de assunto. É claro que não. Eu estou dirigindo. Eu lhe dou uma carona. Não. Eu preciso do meu carro de manhã. Aliás, o que Norton queria? Você disse que ele precisava falar comigo urgentemente. Nada. Eu menti para ter uma desculpa para vir vê-la. Eu mato aquele Miles por contar onde eu estava. Resmungou ela. Não. Eu menti para ele também.
Patrick estendeu a mão sobre a mesa para tocar a dela. Senti tanto a sua falta. Jess puxou a mão bruscamente. O quê? Quer dizer que a sua namoradinha adolescente lhe deu fora e você está sozinho? Coitado. Jess recompôs. Não quero baixar o nível. Me sinto mal por agir assim. Na verdade, tirando o fato de ela ter transado com meu marido, eu até que gostava da Chrissy. Ela era uma policial brilhante. Se isso faz você se sentir melhor, ela me trocou há 2 meses por um sujeito 15 anos mais novo e 100 vezes mais rico. Estou sozinho agora. Jess forçou uma risada. Se você quer que eu sinta pena, me desculpe. Obviamente, estou muito satisfeita e espero que você tenha sofrido muito. Estou sofrendo, mas não por ela, e sim porque fui um idiota por perder você. Pois eu não estou nem aí. Você sempre foi bom em usar seu charme, Patrick, seu sangue irlandês e tudo mais. Infelizmente, não funciona mais comigo. Olha, eu tenho que ir. Jess levantou. Só que precisamos conversar. Seu salário ainda está sendo depositado em nossa conta conjunta. E seu nome está na escritura do nosso apartamento. O apartamento é seu agora, Patrick. Você comprou a minha parte, lembra? Envie um cheque e quaisquer papéis que eu preciso assinar para o meu advogado. Ele a seguiu para fora do pub, onde flocos de neve começavam a cair pesadamente. É difícil imaginar você como uma camponesa, brincou Patrick, enquanto caminhavam até o carro de Jess. Você sempre gostou da cidade. É incrível como a gente se acostuma com qualquer coisa quando precisa. Adeus, Patrick. Boa viagem de volta para a poluição. Jess se inclinou para entrar no carro, mas Patrick a segurou e a puxou para seus braços. Meu Deus, senti muito a sua falta. Sua mão deslizou pelos cabelos dela. Se você ao menos repensasse. Jess afastou-a abruptamente. Não, Patrick, acabou. Para sempre. Acredite. Ela se sentou ao volante e bateu a porta. Ligou o carro e partiu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Naquela noite, incapaz de dormir, Jess sentou-se no parapeito da janela da sala de estar e ficou observando os flocos de neve baterem na vidraça e caírem no chão. A humilhação que ela havia sentido quando finalmente descobrira a verdade sobre Patrick, percebendo que todo o departamento já sabia, tomou conta dela novamente. No entanto, naquela noite, ela estava menos zangada com o ex-marido do que consigo mesma. Não queria acreditar em como seu coração acelerou quando ele a tomou nos braços. Capítulo 20. Jenny Coleman cumpriu sua rotina matinal habitual. Enquanto enchia a banheira, ela preparou uma xícara de chá bem forte e despejou cereal em uma tigela. Depois do banho, sentou-se vestida com seu roupão e o comeu. Olhou pela pequena janela da cozinha, para a neve espessa que tinha caído na noite anterior, cobrindo tudo. Abriu o guarda-roupa e tirou um dos 3 vestidos que usava alternadamente para trabalhar. Ela o chamava de uniformes e, em janeiro, ia de ônibus a Norwich para comprar outros. Aplicou a maquiagem. Em seguida, um pouco de perfume bluegrass no pescoço e nos pulsos. Do lado de fora, Jenny ouviu os passos do carteiro percorrendo o pequeno caminho até a porta da frente. Mais contas, gemeu, lembrando-se de quando era criança e ficava empolgada ao ouvir a aproximação do carteiro, especialmente em aniversários ou no Natal. Agora, porém, a chegada dele só significava alguém querendo arrancar-lhe mais dinheiro. Os 2 envelopes foram jogados no capacho através do nicho de correspondência da porta, e Jenny foi buscá-los. Um era um informe de uma empresa de encanamento local e o outro. Jenny estudou o envelope grosso de papel pergaminho creme, com seu nome digitado cuidadosamente. Percebeu que tinha um carimbo de Londres. Pegou os óculos, entrou na sala e sentou-se para abri-lo, imaginando quem poderia ter escrito para ela da capital. Em seguida, ela leu com calma o endereço no cabeçalho. Era de um escritório de advocacia. Leu a carta 2 vezes, só para ter certeza de que não estava mesmo enganada. Quando terminou, tirou os óculos. Perplexa, ficou com o olhar perdido. Uma pequena herança. Não. Era melhor não criar muita expectativa. Ela leu a carta de novo. O advogado queria que ela fosse vê-lo em Londres. Ela nunca estivera na cidade. Como chegaria à estação? E então, quando chegasse lá, como saberia para onde ir? Talvez pudesse pedir a Maddie que fosse com ela, ou pelo menos que a levasse até Norwich e a ajudasse a embarcar no trem. Jenny guardou o envelope cuidadosamente na bolsa. Perguntaria ao Sr. Jones qual seria o melhor dia para liberá-la e pediria a uma das garotas do escritório do tesoureiro para substituí-la. Então, faria uma ligação. Enquanto calçava as botas forradas de lã e saía de casa, com passos cuidadosos sobre a neve derretida e suja nas calçadas, Jenny sorriu com tristeza. Querido Rio, mesmo que fosse apenas uma pequena lembrança, fora adorável de sua parte pensar nela. Quando Jenny chegou à pequena área de recepção, a porta do Sr. Jones estava aberta. Ele estava lendo o jornal local e tinha exemplares do Times e do Telegraph sobre a mesa. Ela bateu com determinação. Bom dia, Sr. Jones. Como está hoje? Entre, entre. Robert fez um sinal para que ela se aproximasse e indicou a capa do jornal. Professor local encontrado morto em casa. Jenny suspirou. Céus. O que eles dizem? A maior parte é sobre Hill e sua relevância como acadêmico, mas mencionam a morte de Charlie também. E há um pequeno artigo em ambos, disse ele, indicando os 2 jornais nacionais.
Ele deve ter sido bastante conhecido para dois jornais tão importantes escreverem artigos. Sim, Robert estava claramente perturbado. Poderia providenciar um café para mim e para a inspetora Hunter? Ela quer me ver e deve chegar a qualquer momento. Claro, Sr. Jones. Jane ficou parada, mordendo o lábio, tentando criar coragem de dizer que precisava de um dia de folga. Mais alguma coisa. Jane balançou a cabeça, entendendo que não era o momento. Não, Sr. Jones. Vou pegar o café agora mesmo. Tendo finalmente desistido de dormir às 5 horas da manhã, Jess havia deixado a casa mais cedo e dirigido até o calor relativo da sala de interrogatório da delegacia de Fultation. Às 8, Miles e Issy chegaram, ambos parecendo ligeiramente acabados. Café. Eu preciso de um café, gemeu Issy. Jess a ignorou. Issy sentou-se despreocupadamente em uma cadeira, mas Jess percebeu que Miles estava um pouco envergonhado. Depois de alguns segundos, Issy abriu a boca. Ele encontrou você? Jess assentiu. Você disse a ele onde deveria procurar. É claro que ele me encontrou, respondeu ela bruscamente. Ali está ir. Você seria um querido e arrumaria um pouco de café fresco moído na hora para tia Issy, como castigo por fazê-la entornar todo aquele vinho goela abaixo ontem à noite. Vou me esforçar, mas não tenho certeza se o café em grão já chegou aos postos avançados mais distantes da segurança britânica. Obrigada, amorzinho. Issy sentou-se calmamente, observando enquanto Jess fingia se concentrar. Você sabe que ele ainda te ama. Jess fechou seu notebook com força e encarou Issy do outro lado da mesa. Que bom para ele. Ora, sem essa, Jess, é comigo que você está falando. Eu sei o que você sentia por ele. E provavelmente ainda sente. Não, não mais. Levei todo esse tempo para chegar aonde estou agora e não tenho interesse em reviver o passado. Ontem à noite, graças a você, fui obrigado a fazer isso. Desculpe, Jess, mas achei que no mínimo vocês dois deveriam conversar. Não é nem um pouco saudável fugir e não encarar seus próprios fantasmas. Issy, eu não sou sua paciente. Como você se atreve a interferir na minha vida? Não, você é minha amiga, Jess. E eu a entendo. E me preocupo com você, disse Issy, calmamente. Também sei que sua maior fraqueza é o orgulho. Patrick humilhou você. E você fugiu sem sequer lhe dar uma chance de se explicar. Jess já havia conversado com Issy sobre esse assunto. E não estava interessada em repetir a dose. Olha, vamos esquecer isso. Está bem? Patrick e eu nos divorciamos. Acabou. Há sempre o precedente de Liz Taylor e Richard Barton. Ora, por favor, Issy. Ele dormiu com uma colega nossa, não uma vez, mas várias. Aparentemente era amor, ou pelo menos foi isso que ela contou para a maior parte do pessoal. Eles estavam fazendo planos para ficar juntos muito antes de eu descobrir o caso. E agora que ela o largou, ele descobriu como é duro ficar sozinho. Só isso. Sim, eu aceito tudo isso, mas é claro que ele não a amava. Chris é uma boa menina, mas não chega a seus pés em termos de inteligência. Não. Aquele foi um comportamento típico masculino, e tudo se resume à luxúria. A excitação de um corpo novo, a massagem no ego por ter uma mulher mais jovem atrás dele, convenhamos, Patrick tem um baita. E se riu. Ego. Com certeza. E você acabou de tirar a sua própria conclusão. Patrick nunca devia ter se casado. Talvez ele seja o tipo de homem que precisa da empolgação permanente, algo que uma esposa nunca poderia lhe dar. Você sabe que ele gosta de flertar. Tenho certeza de que Chris não foi a primeira, e ser casado com um mulherengo incorrigível não é uma coisa que quero para minha vida. Não. Issy suspirou. Talvez você tenha razão. De qualquer forma, pelo menos vocês conversaram. Sabe-se lá como ele descobriu que eu estava vindo para Norfolk, mas insistiu em me oferecer uma carona. Você não devia ter aceitado, em consideração a mim. Querida, você sabe como eu odeio transporte público, afirmou Issy, torcendo o nariz. Sinto muito, mas isso não é desculpa. Como você se diz, minha amiga? Ora, quase morri de susto quando ele apareceu no pub ontem à noite. Você podia ter me avisado. Ele me fez jurar que eu não contaria para você. Ele sabia que você fugiria. E eu também. Issy sorriu. Ora, Jess, tenho certeza de que uma pequena parte de você ficou feliz quando Patrick apareceu bem na hora em que você estava jantando com um namorado em potencial. Jess ficou sem palavras. Mal podia acreditar no que Issy tinha feito. Finalmente, ela disse, quer dizer que armou para ele me encontrar? Meu Deus, você nem sabia quem era a pessoa com quem eu estava me encontrando. Issy inclinou-se para a frente. Então você jura, com toda a sinceridade, que ontem à noite, quando viu Patrick, seu coração não bateu mais forte? Jess sentiu-se corar. Chega. Chega de se intrometer na minha vida. E estou falando sério. Issy deu de ombros. Está bem. Desculpe. Felizmente, Miles chegou com 3 canecas de café. É café instantâneo. Foi melhor que consegui. Se sentiu que o clima estava pesado, Miles não comentou. É melhor eu beber meu café e ir para a casa dos Millars. Você vai comigo, Jess? Indagou Issy, com doçura. Ela ainda estava furiosa. Não, eu tenho que encontrar o Sr. Jones, aquele diretor incompetente, e atualizá-lo quanto aos acontecimentos. Toda a história sobre Hilda Neman saiu nos jornais hoje, então ele provavelmente está com os nervos à flor da pele. Ela se virou para Miles. Depois de deixar Issy na casa dos Millars, você poderia entrar em contato com o advogado de Hilda Neman? Veja se ele consegue liberar detalhes do testamento. Jess guardou o notebook na capa protetora e se levantou.
Quero me encontrar com vocês aqui ao meio-dia para saber sobre Rory Millar. Na verdade, estou bastante ansiosa para conhecê-lo. Adolescentes esquisitos são meu assunto predileto atualmente, afirmou Izzy, com um sorriso. O celular de Jess tocou. Hunter. Aqui é Roland, senhora. Infelizmente tenho más notícias. Ele parecia nervoso. O que houve? Um dos meus homens me disse que Millar desapareceu. Droga. Resmungou Jess baixinho. Como? Onde? Eles não têm certeza. Estavam estacionados do outro lado da rua, em frente à casa dele. Não viram ninguém entrar ou sair a noite toda. Às 8h40 dessa manhã, o carteiro chegou com um pacote, mas ninguém atendeu. Obviamente, um dos policiais ficou desconfiado, foi verificar e encontrou a porta dos fundos destrancada e a casa vazia. Desculpe, mas a senhora pediu que mantivéssemos uma distância discreta. Certo, é melhor irmos atrás dele. Então, estou a caminho da casa dele agora, e vou emitir um alerta para o condado. Tenho certeza de que vamos pegá-lo. Espero que sim, Roland. Me ligue assim que houver novidades. E ponha alguém para vigiar a casa da senhora Millar até que ele seja encontrado. Obrigada. Jess virou-se para Izzy. Acho que deu para entender o que aconteceu, né? Sim. Não entre em pânico, Jess. Eu diria que foi chamado do álcool. O pobre coitado provavelmente só queria uma bebida e o armário estava vazio. Não pense que ele foi muito longe. Espero que você esteja certa, retrucou Jess sombriamente enquanto se dirigia para a porta. Mas eu não esperava por isso. E nem uma palavra para a senhora Millar sobre essa fuga e o paradeiro desconhecido do ex-marido. Ela vai ter um ataque, assim como aquele advogado arrogante, namorado dela. Claro, posso contar a ela que o ex-marido foi solto. Eu gostaria de ver a reação dela. Se for preciso, vejo você mais tarde. Jess entrou em seu carro para ir à escola. Ainda estava furiosa com Izzy e preocupada com o desaparecimento de Millar. O encontro da noite anterior e a ligação de Roland tinham abalado sua frágil confiança. Perder um suspeito era uma coisa, mas perder um suspeito que já tinha confessado o assassinato e fora solto sem acusação era outra totalmente diferente. E se ela tivesse se enganado em relação a ele? Que droga! Jess bateu com a mão no volante enquanto esperava para virar à direita na rotatória. Seus pensamentos voltaram para seu tempo na Itália, quando o máximo em que precisava pensar era qual restaurante escolher para comer um delicioso prato de penne. O que diabos ela estava fazendo ali? Logicamente, Jess sabia que não poderia ter fugido para sempre. Isso estava certa quando afirmou que ela precisava voltar para casa e confrontar o passado. Jess contornou a rotatória, reconfortando-se com a ideia de que ela já tinha largado tudo uma vez, poderia fazê-lo de novo. O dia brilhante ficará nublado e mais neve ameaçava cair. O departamento de meteorologia emitira um alerta em toda a região leste. Jess decidiu ir para o hotel de Miles, na cidade. Ficar presa pela neve naquela casa sem aquecimento ou eletricidade não era uma ideia sensata. Enquanto dirigia pela rua principal de Fultation, seu celular tocou. Encostando em frente a uma banca de jornal, Jess atendeu. Jess? Oi, mãe. Como você está? Eu. Jess percebeu algo na voz da mãe e soube que alguma coisa tinha acontecido. Com o coração na boca, ela perguntou. É o papai? Sim. Celestria sufocou um soluço. Ele desmaiou há 1 hora e foi levado para o hospital. Estou aqui agora. Os médicos estão com ele, então pensei que seria melhor avisá-la. Ah, mamãe. Ele está muito mal? Você sabe como esses médicos são. Eles não dizem nada. Falaram que só vão saber direito depois dos exames, mas que tem certeza de que foi um ataque cardíaco. Meu Deus. Jess engoliu em seco. Muito sério, eu acho. Ah, Jess, ele está com uma aparência péssima. Mãe, estou indo agora. Em que hospital ele está? Pubward. Mas, Jess, o tempo está horrível aqui. Está nevando muito. Recomendaram que as pessoas não saiam de carro, a menos que seja absolutamente necessário. Bem, não está tão ruim aqui e eu estou a caminho agora. Força, mamãe, e diga ao papai para ser forte também. Minha querida, obrigada. Ele está no CT. Por favor, dirija com cuidado. Pode deixar. Vejo você daqui a 1 hora, mais ou menos. Jess deixou o celular no colo. Sentindo-se tonta, descansou a cabeça no volante. Aquela era a ligação que ela temera receber durante toda a vida adulta. Vamos, Jess pediu a si mesma. Ele ainda está vivo, ele vai sobreviver. Ele precisa sobreviver. Houve uma batida à janela do carona. Jess olhou para cima e viu Patrick com um exemplar do jornal The Time desenfiado debaixo do braço, olhando para ela com preocupação. Antes que pudesse detê-lo, ele abriu a porta e enfiou a cabeça no carro. O que foi? Jess? O que aconteceu? Mamãe ligou. Papai teve um ataque cardíaco e está no CT. Jess, eu sinto muito. Posso entrar? Está congelando aqui fora. Ela não o impediu, não tinha forças. Quando ele se sentou no banco do passageiro, seu cheiro e o ar frio a reconfortaram e a angustiaram na mesma medida. Ele estendeu a mão enluvada e apertou o braço dela. Presumo que você esteja indo para o hospital. Você tem condições de dirigir? O tempo vai piorar. Jess assentiu. Tenho. Sim, é claro. É que acabei de ficar sabendo. Ela se esforçou para conseguir se recompor. É muito grave. Minha mãe não falou muito, mas o fato de ela ter me ligado indica que sim. Eu vou ficar bem agora, de verdade.
Ela deu um sorriso débil. É melhor eu ir, Jess. Você está com uma cara péssima. Está em choque. Não vou permitir que você saia dirigindo por essa nevasca. Patrick começou a abrir a porta. Vamos. Troque comigo. Eu vou dirigindo. Vamos deixar seu carro na delegacia, já que fica no caminho, e pegar o meu. Prefiro atravessar uma nevasca tão forte com meu próprio carro. Chegaremos lá rapidinho. Ele deu a volta no veículo e abriu a porta do motorista. Jess olhou para ele, imóvel. Meu anjo, uma vez na vida, faço o que mandam sem discutir, porque eu não vou sair daqui. Patrick cruzou os braços enquanto Jess travava uma batalha interna que tinha certeza de que perderia. Então, ela sentiu debilmente. Está bem. Obrigada, disse ela, com rispidez, começando a saltar do veículo. Seus joelhos cederam e ela se apoiou em Patrick enquanto ele ajudava a contornar o carro e sentar no banco do passageiro. Então, me diga, para onde estamos indo? Cambridge, imagino. Sim. Jess o viu jogar o jornal no banco de trás e ligar o motor. Você não precisava fazer isso. Eu teria ido direitinho. Tenho certeza de que sim. Ele sorriu quando se afastou do meio-fio. E eu sei que não precisava. Agora, você não tem umas ligações para fazer? Jess assentiu novamente. Você pode avisar Norton que vou chegar a Londres mais tarde do que o esperado. Ela franziu a testa para ele. Em seguida, assentiu com relutância. Se você explicar, ele vai entender. Fomos casados por 10 anos. Estou indo com você para ver seu pai doente, não para uma reconciliação romântica. Eu sei. Desculpe. Jess pegou o celular e começou a ligar. O tempo resistiu, e eles avançaram um bom pedaço até chegarem a Eli, onde a neve começou a cair com força. Jess ficou sentada em silêncio, olhando pela janela, o coração acelerado, pensando no que teria que enfrentar. Ela tentará falar com a mãe, mas, como sempre, o celular estava desligado. Na verdade, Jess duvidava que Celestria tivesse se lembrado de levar o telefone para o hospital. Ela havia comprado celulares para os pais no Natal, havia alguns anos, pensando em como seriam úteis. O pai logo começou a usá-lo. Recentemente, passará a lhe enviar mensagens, mas Celestia lutava para encontrar o botão de ligar e se tornou um motivo de piada entre os dois. Eles pararam na A14, a poucos quilômetros de Cambridge. Meu Deus, a situação parece bem ruim. Patrick suspirou, inclinando-se para fora da janela e olhando para o engarrafamento que serpenteava à sua frente, até onde a vista alcançava, o que não era muito longe, devido à péssima visibilidade. Deve ter acontecido um acidente ou um desabamento adiante. Ele teve uma ideia. Hora de ligar a sirene. Não acho uma boa ideia, Patrick. Vamos lá. Patrick parou no acostamento, baixou a janela e prendeu a sirene no topo do carro. O pior que pode acontecer é perdermos nossos empregos, mas, como você já desistiu, é irrelevante. Ele começou a ganhar velocidade. Além disso, é uma questão de vida ou morte. Suas palavras a deixaram apavorada outra vez. O acostamento estava obstruído por carros enguiçados e Patrick teve que voltar à pista, passar por um carro parado e continuar até dar de cara com o próximo. Foi um processo tenso. No momento em que eles chegaram à junção seguinte, onde Patrick teve que desviar mais uma vez, os nervos de Jess estavam em frangalhos. Meu Deus do céu! Que pesadelo! Onde diabos estão as autoridades? Neste carro? Brincou Jess baixinho, o vislumbre de um sorriso cruzando seus lábios. Patrick estendeu a mão e apertou a dela, reconhecendo o esforço da piada. E por que este país cai de joelhos ao primeiro sinal de mau tempo? Ele encarou Jess e viu como ela estava pálida. Apertou a mão dela mais uma vez. Falta pouco agora. Jess sorriu. Sem forças. Imaginando-se, agora que estavam se aproximando do hospital, ela teria preferido ficar parada na estrada em vez de enfrentar o que estava por vir.